Então, para a gente mudar um pouquinho o tema, passar para a avaliação do plano. Eu poderia talvez introduzir como que aconteceu para São Paulo ter, porque é interessante que os outros municípios que não tem, pense, né? Porque se é um avanço, por que a gente só fala de São Paulo e os outros pensando na diocese? Oi? Campo Limpo é município de São Paulo. Mas o conselho de lá, aqui a diocese é Campo Limpo. Tem né? Buta, Bolão, Tá lá escrito. Porque para nós que somos de outros municípios, também fica a dúvida, e eu acho que é interessante, porque é por meio de lei que se torna processo, né? Você poderia só... Vamos falar um pouquinho. A diocese vai até Juquitiba? Sim. Opa, vai O longe. Sul, Itapecerica, tá certo? Então aí. Bom, Faltou alguém? Iguaçu. Faltou alguém? São Lourenço da Serra. São Lourenço da Serra, eu falei. São Lourenço da Serra São não Lourenço. sei também. não pega Juquitiba, né? É. O caminho, né? Tudo Itapecerica. O Iguaçu está aí. O Iguaçu tá aqui. Itapecerica está. Itapecerica tá aqui. Bom, eu tinha dito rapidamente no começo que a lei das metas foi uma conquista da sociedade, foi uma proposta que dezenas de organizações da sociedade civil levaram para a Câmara Municipal de São Paulo e conseguimos aprovar meio que na pressão, né? Com muita mobilização, indo nas audiências públicas, conversando com todos os vereadores e tal, até porque é uma lei que não implica gasto, não é para construir nada, é para melhorar o planejamento, o orçamento e a transparência e o controle da sociedade sobre o que o governo municipal está fazendo ou não. Então, o que diz a lei? Todo prefeito eleito ou reeleito tem até 90 dias após a sua posse. O próximo prefeito vai tomar posse dia 1º de janeiro. Ele vai ter 90 dias, até 31 de março, para apresentar para a sociedade, para a Câmara Municipal, o seu plano para os 4 anos. Mas aí é um plano detalhado. Então, tipo assim, pegar um exemplo lá. Está faltando leitos hospitalares em 30 distritos de São Paulo. Eu vou avançar isso para mais 10 distritos em 4 anos. Vou construir leitos hospitalares então, aonde? No Campo Limpo, em Guaianazes, em Itaquera, ou seja, tem que dar um nome. A meta é essa, não é falar de genérico, de generalidade. Eu vou cuidar da saúde. Não, você vai cuidar da saúde como, aonde e o quanto você vai botar de dinheiro do orçamento para cuidar da saúde. Qual é a destinação orçamentária que você vai dar? Porque aí a gente olha para esse plano de governo e vê se ele está de acordo com as prioridades e as necessidades da cidade. Se não tiver, a gente vai lá na audiência pública, porque o prefeito é obrigado a fazer audiência pública, inclusive nas 32 subprefeituras. Então, provavelmente em abril do ano que vem, aqui na subprefeitura de Campo Limpo, vai ter uma audiência pública para discutir o plano de metas do próximo prefeito. E a gente pode ir lá e fazer proposta. E a gente pode exigir que essas propostas sejam incorporadas no plano de metas. E depois ele tem que fazer uma outra audiência pública para dizer o que ele colocou no plano de metas, o que ele não colocou e por quê. Tem que justificar, que a gente chama de audiência pública devolutiva. Então esse é o processo. O prefeito faz o plano, apresenta para a sociedade, discute em todas as subprefeituras, incorpora as propostas da população, eles voltam para readequar o plano e fazem novas audiências públicas para dizer se
e por que incorporou ou não as propostas que foram feitas pelo povo. O governo Haddad, para fazer justiça, ele cumpriu esse ritual todinho. Fez 36 audiências públicas, depois que ele apresentou o plano de metas dele, nas 32 subprefeituras, 3 na Câmara Municipal, 4 na Câmara Municipal. De temas mais gerais, que não tinham a ver com as regiões. Né? Depois, ele recebeu, a prefeitura recebeu quase 10 mil propostas que vieram da população. 9 mil e tantas propostas, nessas audiências públicas. Eles sistematizaram as propostas, etc. Tinha muita proposta que era igual, tinham outras lidas, etc. E reapresentou o plano de metas, incorporando várias propostas que vieram das subprefeituras de diversas regiões de São Paulo. E reapresentou nas audiências públicas devolutivas. Esse é o método que a gente participa da elaboração do plano do próximo prefeito ou prefeita. E podemos depois também cobrar e fiscalizar. Essa lei foi aprovada em fevereiro de 2008 em São Paulo, então já pegou 2 governos, mas ela tem sido aprovada município por município. Não é uma lei federal, não é uma lei estadual. Hoje tem 50 municípios que já aprovaram essa lei. Várias capitais, sempre baseada na lei que a gente conseguiu aqui em São Paulo. Qual é o número da lei? O número? Ela faz parte da lei orgânica do município. É dentro da lei orgânica do município. A lei orgânica significa Constituição. É como se fosse a Constituição para o país, é a lei orgânica para o município. É uma lei que o prefeito é obrigado a respeitar. Então, nós vamos, só para responder um pouquinho, mas é muito importante que os outros municípios tentem fazer movimentos com a população, com os seus vereadores, etc., para tentar aprovar esse projeto de lei. Se precisar, a gente pode ajudar, pode fazer debate, palestra, etc., para ver se a gente consegue aprovar essa lei nos outros municípios, porque ela é uma lei importante para a população poder controlar e ter uma maior presença nos planos dos governos. Tá? Agora, nós temos também um projeto de emenda à Constituição, uma PEC, como se fala, para que essa lei seja aprovada para todos os 5.570 municípios brasileiros, para todos os 27 estados e para o governo federal também. Para todo mundo ter que fazer a coisa direitinho, com o dinheiro público, prestar contas e a população poder fazer a fiscalização e o monitoramento. Tá? Então, está parada lá no Congresso, está na boca da votação, mas com todo esse tumulto político que o país tem passado nos últimos tempos, o projeto, a PEC está lá praticamente parado, está esperando ser votada, já passou por todas as comissões, tudo que tinha que ser feito, foi feito. Só falta os deputados, a PEC é 10 de 2013. 11? Nossa, eu nem lembro mais o ano que ela foi registrada lá. A PEC 10, ela depois foi apensada com uma outra e virou uma proposta do relator da comissão especial que analisou a PEC. Né? Então, porque tinham 2 projetos, e 2 deputados encaminharam, eles foram fundidos e virou um projeto só, feito pelo próprio relator da comissão especial. Mas o nome é esse, né? Plano de metas para as cidades. O nome é esse? É Lei das Metas. PEC das Metas. Projeto de emenda à Constituição das Metas. Foi falado que para também olhar para os estados, né, que ainda estão um pouco atrás dos municípios nesse assunto, né?
os estados também serão obrigados, os a governos estaduais a fazerem a lei das metas. Quem quiser, é só entrar no site da nossa saopaulo.org.br, tem lá a lei das metas, tem o número direitinho, só que eu não lembro tudo de cabeça, tá tudo no site lá. Tá? E aí, por causa dessa lei que tem em São Paulo, a gente pode fazer um balanço do governo Haddad. A gente pode fazer um balanço detalhado de todas as áreas, o que ele cumpriu e o que ele não cumpriu. Maurício, importante dizer que também, no plano de metas, o candidato eleito, ele é obrigado a se reportar a campanha dele. Ah, muito bem lembrado. E se ele prometeu, ele tem que pôr no plano de metas dele aquilo. A lei diz o seguinte, isso é muito importante que o Luiz lembrou, a lei diz o seguinte, que o plano de metas que ele vai apresentar tem que estar de acordo com as promessas e diretrizes da sua campanha eleitoral. Por que isso? Porque ou os candidatos tomam juízo e fazem promessas que cabem no orçamento, que eles podem cumprir, ou então depois eles vão se dar mal, porque se eles colocarem um monte de coisas que eles prometeram, mas não cabe no orçamento da cidade, ele vai ficar com um nível de cumprimento muito baixo e vai ter uma avaliação muito negativa da população, né? Então, a lei, o plano de metas tem que estar de acordo com o que ele prometeu. Eu vou dar um exemplo para você. Se algum candidato vier aqui em Campo Limpo e dizer, eu vou construir um hospital em Campo Limpo, eu vou construir mas não sei quantas UPAs, não sei quantas creches, tal, blá. No dia 31 de março vocês peguem o plano de metas dele. Se ele não pôs o que ele prometeu, ele pode sofrer um processo de impeachment na Câmara, porque ele está descumprindo a lei. Uma cassação. Mas é Então, difícil nós tirar eles, né? Prefeito Nós temos que lutar para tirar eles fora, né? E colocar outros. Aí depois vai saber. Agora isso é uma ameaça. Não cumpriu, a gente tem que tirar. Olha, tem muito, no Brasil porque tem muita gente que perdeu o mandato. Tem. Quantos, mais ou menos? Eu tinha um número, agora não é. Olha, de prefeitos parece que chegou a 1000. Não que perderam totalmente, mas foram afastados do cargo, sofreram um processo de lei de responsabilidade fiscal, de ficha limpa, que descobriram depois. Mas na lei de responsabilidade fiscal. Mais Bom, só vou passar rapidamente aqui para a gente ver que é possível ser feito uma fiscalização, monitoramento e cobrar os prefeitos, né? A gestão atual, nós fizemos esse balanço agora, recentemente, cumpriu 3 anos e 8 meses, 44 meses de mandato, que deu 91,66% do tempo de governo. Você passa mais um aí? Então, vou falar genericamente. O objetivo 1 do plano de metas do Haddad é desenvolvimento social. O que é o desenvolvimento social? A inserção de pessoas no Bolsa Família, o acolhimento de população de rua, ou seja, uma série de projetos para a área social, para aqueles mais necessitados. Então, das 13 metas que ele apresentou nessa área, uma era ampliar o cadastro e a inserção de famílias no Bolsa Família. A outra era acolher a população de rua, etc., nos centros de acolhimento, né? Ele teve 4 metas que foram superadas, ele fez mais do que prometeu. Uma 100% concluída. 3 delas ficou entre 75% e 100%. 3 entre 50% e 75%, uma abaixo de 50% e uma abaixo de 25% de conclusão. Aí a gente precisa pegar meta por meta e olhar, né? Então, aqui, vamos lá para o último slide, Pedro. O balanço geral das 123 metas. Nós tivemos aí 19 metas foram superadas, ele fez além do que prometeu. Um exemplo é faixa exclusiva de ônibus.
Ele fez 200% a mais do que estava no plano de metas dele. Metas 100% concluídas, 42. Então, pegando as concluídas com as superadas, deu 61, deu praticamente 50%. Está totalmente entregue. As outras metas se distribuíram aqui. 25 delas, 14 delas ficou abaixo, entre 75% e 100%, 25 entre 50% e 75% de cumprimento, 17 abaixo de 50% e 6 abaixo de 25%. O índice, a média geral, é que o atual prefeito cumpriu 78,96% do plano dele. 79, quase 80% do plano, porque ele já... Agora, eu olhei ontem o site, ele já aumentou um pouquinho as metas concluídas. Aqui já passou para 63, no lugar de 62. Então, pelo percentual de cumprimento em todas as áreas, o governo Haddad cumpriu 80% daquilo que ele prometeu até o atual momento. Do ponto de vista de gestão e da administração, é um índice bom de cumprimento. Ele prometeu, vou dar 2 exemplos concretos. Ele prometeu 3 hospitais. Já falei disso, né? Um está entregue, o outro está quase pronto, o outro vai ficar pronto ano que vem. Então, essa meta dos 3 hospitais é uma meta só. Ele considera que cumpriu 78% dela. Falta 22% entregar ainda. Segundo eles dizem, ainda vão entregar o de Parelheiros esse ano e vai ficar ainda em obras o Hospital da Vila Brasilândia para entregar o ano que vem. Então, com isso, se vocês puderem uma hora, ou a gente pode até fazer uma outra reunião, entrar no site, olhar meta por meta, porque aí tem o endereço de cada meta. Tem o bairro, a subprefeitura, onde estão sendo construídos, sei lá, UPAs, unidades de pronto atendimento, onde estão sendo construídos escolas, CELs, tem tudo lá, o orçamento, quanto foi destinado para aquela meta, etc, etc, etc. Aí a gente pode olhar bairro por bairro, distrito por distrito, região de subprefeitura por subprefeitura para toda São Paulo. Só que a gente precisaria ter um sinal da internet uma próxima vez, porque temos que pegar do site, direto da prefeitura, para fazer esse balanço bastante detalhado. Então, para concluir, essa forma que a gente tem de acompanhar, tentar influenciar o plano de governo segundo as necessidades da população, é uma forma hoje que pode dar certo se a população se apropriar cada vez mais desses instrumentos e dessas ferramentas. Ter uma presença mais ativa. Uma das coisas que foram muito positivas nesse último governo foi a abertura dos conselhos participativos nas 32 subprefeituras. Não sei se aqui tem algum conselheiro ou conselheira que faz parte aí dos conselhos participativos. Nos conselhos também é possível exercer um forte controle sobre o plano de governo, desde o início agora, com o próximo prefeito ou prefeita. Então nós temos mecanismos de participação e temos instrumentos e ferramentas de informação e de fiscalização que a gente precisa juntar os dois. Participar de uma forma qualificada, bem informada, sabendo como é que nós vamos participar, como é que nós vamos cobrar, como é que nós vamos fiscalizar. Tá bom? Fico dentro do tempo, né? Exploramos bastante, né, as necessidades da cidade, esse instrumento importante do plano de metas, do programa de metas, que pode ser adotado nas demais cidades da diocese, que temos um caminho aí pela frente, né? E também olhar que o programa de metas serve para avaliar o quanto uma gestão conseguiu ou não atingir seus compromissos, né? Esse é o segundo já, né?
programa de metas da cidade de São Paulo, né? Então já estamos, o primeiro foi o Kassab, o segundo agora do prefeito Haddad, e o próximo agora, nosso desafio de envolver os candidatos em metas concretas nas demandas da nossa região. Agora nós mudamos um pouco a partir desse contexto inicial, que acho que foi muito importante. Só relembrar que estamos filmando para poder divulgar isso. Recebemos o pessoal do Jardim Ângela, a Padre Jaime, a Celina, que integra conosco o conselho aqui dos leigos, e mais gente que não poderia citar, o Padre Rodolfo, que é muito bacana, estamos podendo trabalhar aqui na Diocese com vocês, para nós. E, Cassi, agora vamos dinamizar e envolver as pessoas. Isso. Então, bom dia a todos. Bom dia. Ouvindo toda essa exposição sobre a cidade, então eu sou Cassi, meu nome é Carmen Cecília, eu sou coordenadora da Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo. E justamente nesse pensamento sobre a cidade, eu me lembro sempre, eu moro numa casa, nós temos lá no quintal uma pitangueira, e um dia desses de primavera, eu olhando ali na pitangueira, estava bem, com bastante folhas, né? E eu vejo um casalzinho de rolinhas, né? E o casal, e no centro ali, 2 filhotinhos, né? Então devia ser o casal e os dois filhotinhos ali, né? Quer dizer, é uma cena muito difícil da gente, né? Mas eu cheguei no quintal, olhei, né? E estava ali aquela situação. A Pastoral Fé e Política e a Igreja no Brasil e a Igreja no mundo, a partir do apelo do Papa Francisco e também de outros papas, já tem uma preocupação muito grande com a família, tá? Vocês devem ter visto agora uma carta que é dirigida justamente à alegria do amor, Amoris Letícia, dirigido a acolher e a saber como é que a igreja vai acolher as famílias. E nesse acolhimento às famílias, a gente tem que ter muita certeza de que as famílias precisam, assim como aquela família dos passarinhos, eles precisam de um local onde sustentar a sua vida, onde pousar, onde habitar, né? Então, a igreja e as pastorais são um serviço da igreja ao mundo, elas precisam também ter muito esta preocupação. Onde é que as nossas famílias vão colocar a sua vida? Onde eles vão pôr os seus pés, as suas raízes? Uma família que não tem, por exemplo, uma casa ou vive na insegurança de não ter um trabalho, essa família não tem como... não tem condições de exercer aquele papel fundamental para o qual ele foi chamado, que é ajudar no crescimento das novas gerações, né? Então a Pastoral Fé e Política tem essa preocupação justamente com tudo isso que o Pedro e o Maurício trouxeram, e que aqui no Campo Limpo o Conselho de Leigos da Diocese está assumindo, e que já assumiu também, né, de trazer condições de vida digna para cada um dos habitantes dessa... Isso a gente tem projetos que nós não vamos colocar agora, porque realmente nós estamos aí com um processo eleitoral bastante próximo, né? E hoje o objetivo seria discutir um pouquinho esse processo eleitoral. Mas as nossas preocupações têm sido em relação às regras desse processo eleitoral. Então a Pastoral Fé e Política e a Igreja aqui no Brasil colaborou, por exemplo, para a gente construir a Lei 9840, que é aquela lei que impede a compra de votos, né? Não é possível vocês perceberem que candidatos estão chegando às comunidades, estão chegando às lideranças, estão chegando a vocês, no sentido de vocês percebem que há uma troca de favores, eles estão pedindo,
estão oferecendo, né, alguns favores para que vocês votem nesses candidatos, vocês fiquem atentos, né? Hoje, a compra de votos é uma infração eleitoral. Um outro aspecto que a igreja também colaborou bastante foi na lei da ficha limpa. Os candidatos precisam ter uma vida pregressa, realmente sem escapes, né? Elas têm que ser uma vida digna, e isso cabe a cada um de nós fiscalizar. Então, como igreja e como movimentos sociais e como associações de bairro, nós temos realmente condições de interferir e construir uma cidade melhor. Eu acho que o fato de vocês estarem aqui é um sinal de esperança num país que está com bastante dificuldade, num momento bastante difícil da nossa economia e da nossa política. O fato de nós nos reunirmos nos dá a certeza de que pequenos grupos reunidos conseguem fazer a diferença. E com isso a gente testemunha, é capaz de dar aquele testemunho de Cristo que disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, e manter a esperança do nosso povo, né? A nossa esperança e a esperança do nosso povo. Amanhã haverá outras reuniões como essa, por exemplo, estou sabendo, na Lapa, né? Lá na região episcopal do Belém também fizeram. Então, em muitas regiões episcopais estão fazendo esses encontros para discutir a cidade, de modo que a gente vá pensando, que a gente pegue a política com as mãos, né? Se vocês fecharem bem as mãos, né, a gente vai fechar a mão, e aqui a gente vai imaginar que a gente está segurando a política. Nós temos que ter a política nas nossas mãos, né? Exigir que o município, o Imbu, tenha, por exemplo, na sua lei, a política com as mãos. E uma política que não é para hoje. Aquela pitangueira que estava lá no quintal, né, ela foi pequenininha, uma planta, cresceu, depois ela deu sombra suficiente para acolher aquela família, os passarinhos. Então, a Pastoral Fé e Política, e cada um dos movimentos, de entidades, cada um de vocês, cada cidadão, cada cidadã, tem que pensar em pegar a política com as mãos e ir plantando para que os frutos venham a aparecer, tá? Se o momento eleitoral é importante, porque a gente vai ter possibilidade de dizer esse sim, essa sim, aquela não, aquele não, assim por diante, nós vamos volta para o povo o direito de escolher os seus representantes. O povo, neste momento das eleições, é o soberano, né? Mas essa presença não é suficiente. Se aquele brotinho, aquele pezinho de pitangueira não fosse regado, ele ia secar, ia acabar. E aquela família de passarinhos não teria onde, nem teríamos a família ali, tá? Então, segurar a política com as mãos é realmente, segurar a política com as mãos é realmente regar essa plantinha todo dia, né? Dedicar um pouco da nossa vida, alguns momentos, alguns períodos, alguns horários da nossa vida a nos organizar e regar essa plantinha da política, né? O que é importante aqui para o distrito? Imbu já colocou uma sugestão para outro distrito aqui, né? Então eu vou reunir 4, 5 pessoas. O que é importante? Alguém ia falar? O que você sugere? O que está faltando aqui? Quem é que ia falar? Ali, acho que ele falta em geral, por exemplo, dos municípios, é trabalhar a criação da lei do plano de metas de cada município da região. Isso poderia ser um projeto do Conselho Nacional de Leis do Campo Limpo. No meu entendimento, já deveria ser lançado hoje. Da Diocese, poderia ser um projeto que a Diocese poderia assumir, né? E vamos conseguir um plano de metas. Não é um projeto para as eleições agora. Tudo bem?
né? Mas nós vamos reunir cada uma das câmaras de vereadores. A gente já pode procurar candidatos a vereador. Tem algum candidato a vereador aqui? Temos candidatos a vereador. Então, se esses candidatos já quiserem ir assumindo o compromisso, o compromisso em relação ao plano de metas, já poderiam, por exemplo, assumir. Se for eleito, qual é o projeto e como é que altero a lei orgânica municipal do meu município em relação ao plano de metas. Estamos construindo para o futuro. Tá? Isso é pegar a política com as mãos. A gente não pode deixar a política escorrer por nossas mãos como se fosse a água, né, que escorre por nossas mãos. Não, nós temos que segurar a política com nossas mãos, de modo que a política responda aos nossos interesses de vida digna para todos e todas. A gente tem falado muito atualmente que a política deveria buscar o bem comum. Né? O que é o bem comum? É o bem viver de todos. Eu estarei bem se o senhor também estiver bem. Então, não é cada um procurar o seu viver bem. Né? Porque a gente procura, realmente há essa tentação e há essa indução de que a gente seja muito individualista e que a gente procure viver bem. Pronto, eu vou viver bem. Acabou. Né? Eu organizo minha vida, meu serviço, minha família e estou vivendo bem. Agora, se o outro não estiver bem, eu também não vivo bem. Agora aí a gente mudou um pouquinho o raciocínio. Tá? O viver bem do outro, o viver bem meu, depende do viver bem de todos. Tá? Então, essa seria uma perspectiva de trabalho da Pastoral Fé e Política. Nós trabalhamos na lei liberal, a gente tem uma escola de formação fé e política. Celina já foi, chegou a liberal, né? Nós já estamos há 4 anos na escola. Vocês começaram, a Nelly começou, né? Continua a escola, vocês continuam a escola aqui. Né? Agora a gente pode pensar uma escola na diocese também e projetos como esses que vocês estão lançando, que a diocese poderia assumir. Né? Vamos conversar um pouquinho agora. Pré-eleitoral. E ela já remeteu nessa de termos em conta e considerarmos o histórico de cada pessoa candidata a ser nossas representantes e nossa administradora, da nossa pessoa. Ela falou sobre a honestidade. E me arremeteu uma frase do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires de Brito, que disse: a pessoa que quer ser servidora pública não deve sequer flertar com a religiosidade. Essa frase, para mim, ela diz quem nós devemos escolher para ser nossos representantes e nossos representantes. Olhar o passado de cada uma delas. Ou seja, a pessoa que quer ser servidora pública não deve sequer flertar com a delituosidade. Carlos Aires de Brito. Quer dizer, veja que em conjunto a gente vai construindo os critérios para escolher os nossos candidatos. Tá? Por isso, essa reunião, esse grupo aqui, é a possibilidade de vocês, com os seus vizinhos, irem procurando outras pessoas, outros grupos e ir discutindo que critérios nós vamos ter para escolher os nossos candidatos. E levantar o tema da política, da escolha do candidato. Porque a gente está vivendo uma situação assim muito difícil, onde a política está muito desvalorizada. Né? Se você vai falar em eleição, vai falar em política, o pessoal acaba já nem querendo conversar. Mas se a gente conseguisse uma conversa que fosse suprapartidária, no sentido de ir procurando critérios, olha, não precisamos discutir candidato, mas vamos discutir que características deve ter esse candidato. Tá?
Se a gente conseguir essa conversa, já é um sinal de esperança, porque também tem isso, se as pessoas se afastam da política, o que o Frei Beto sempre diz, né? O que o Frei Beto sempre diz, né? A política, se alguns se afastam da política, outros tomam conta. Não existe espaço vazio na política. Então, se nós aqui, que queremos o bem de todos e todas, que queremos o bem viver de todos, nos afastamos da política, outros vão tomar conta, né? Outros vão fazer política, e vão fazer política pela gente contra nossos interesses. Mas eu queria só pegar a última palavra aqui da nossa companheira, né? Da criação de uma escola de fé política, a escola da cidadania. Nós estamos vindo aqui na Diocese construindo essa ideia e nós temos o campo aberto aí para discutir e queria falar aqui e agradecer de início já agradecer ao nosso assessor Padre Rodolfo, que está muito animado conosco e está, já conversamos várias vezes juntos, né, Padre? E o coordenador das pastorais da Diocese do Padre Marcos, né? Ele não podia estar conosco aqui, tem outra atividade, e o nosso bispo também está acompanhando o nosso trabalho, né? Creio que nós vamos chegar a formar uma equipe aqui e criar uma escola, não sei como é que a gente vai chamar futuramente, mas nós pretendemos continuar com esse trabalho, né? Graças a Deus que nós temos um assessor nosso aqui que está apoiando o nosso trabalho, ele está firme conosco aí. Não sei se ele poderia falar alguma coisa agora, vamos deixar lá no final. Então não sei se... É interessante porque a Diocese de Campo Limpo tem a experiência, é a primeira vez que eu venho aqui no centro pastoral, né, e eles têm a experiência de 25 anos de curso de teologia, né? Para leigos e leigas, né, eu falei com a Litza, né, lá embaixo estava conversando sobre o curso de leigos. Eu faço lá na Lapa a coordenação do curso de leigos e leigas, o curso de teologia para leigos e leigas. Nosso curso tem 21 anos, nós estamos esse ano no 21º ano. E a partir dessa experiência do curso de teologia é que nos veio a percepção da necessidade de um curso de pastoral, fé e política também, um curso de cidadania. Atualmente nós estamos com a rede de escolas da cidadania, não só na cidade de São Paulo, mas em outros municípios. Nós estamos com 11 escolas da cidadania, né? Em São José dos Campos, estamos agora ajudando a montar a escola de cidadania na Diocese de Jundiaí, a escola da cidadania na Diocese de Mogi das Cruzes, né? A escola da cidadania em São José dos Campos. Quer dizer, a formação teológica de leigos e leigas, ela vai ser completada e ampliada pela formação também em escolas de fé e política ou escolas de cidadania. As dioceses estão realmente percebendo a importância desse trabalho. E a gente tem lá em Brasília o Centro de Formação Dom Helder Câmara, que faz esse trabalho de suscitar escolas no Brasil todo, né? E esse ano, por exemplo, a Escola da Fé e Política Valdemar Rossi, da Arquidiocese de São Paulo, já mandou um aluno lá para o Cefep. Eles têm um curso à distância. Os candidatos que vêm aqui na frente, traga aqui as cadeiras aí, vamos sentar aqui e aqui vamos montar aqui a mesa e não sei quanto tempo que a gente dá para cada um. É muito importante, eu acho que o nosso companheiro aqui poderia aprofundar muito mais com a gente, né? Mas nós queremos agora convidar os candidatas aqui e aí a gente vai introduzindo aí algumas... Uma candidata vereadora por Taboão, temos, e aí quem mais
se sentir em condições de representar algum candidato com quem está trabalhando mais perto, também pode mencionar a pessoa e o trabalho que ela está fazendo, né? E ainda vamos ter um tempo para continuar naquela linha que a Cassi falou. Essa dinâmica da lei eleitoral, como está, dúvidas e questões que a gente tem. Por favor, né? Vou passarem aqui. Não sei como que, da onde que se começa, né? Vamos começar dando destaque assim uma candidata, uma mulher, né? Que inclusive nós de São Paulo, do Tapuão, poderia falar. Nós não falamos aqui da apresentação do Tapuão, mas você agora poderia explorar mais a situação do Tapuão para nós. E tem muita gente aqui do Tapuão, inclusive, né? Então, se tivesse lá o plano de metas, né? Esse aí a gente poderia colocar. Como não tem, mas tudo bem, mas a gente vai acreditar da proposta, né? Tá bom, então vamos começar então com a Terezinha, pode ser? Combinado, mas agora, professor, o tempo para cada um. Sim. Porque está bem avançado no seu tempo, mas eu acho que é bom a gente aprofundar bem. Quanto tempo que nós precisamos cada um deles, professor? Vamos lá? Não? Vamos começar com a Terezinha? Bom dia a todos e a todas. Então, como já foi apresentado, sou de Taboão da Serra, né? Moro 47 anos em Taboão e já faz 30 que eu trabalho pelas políticas públicas de Taboão. Inclusive fui na Diocese também, né? Sempre engajada. A ideia da Escola de Cidadania já tem um tempo aí que a gente luta para ter, né? Fiquei um período um pouquinho mais ausente aqui, porque eu estou com a minha mãe bem velhinha e ela está na minha casa. Então, mas mesmo assim assumimos a campanha, né? Porque ficamos pensando, diante de toda a questão do município de Taboão, né? Nós temos uma cidade com uma periferia com uma exclusão imensa, né? Ela tem mais de 40 favelas, né? Áreas públicas ocupadas, e o povo mora precariamente. Fica um pouquinho de perto, pessoal. Um pouquinho mais alto. Falar um pouquinho mais alto. Escuta meu tempo. Temos uma exclusão imensa na cidade, isso há muitos anos, né? No governo anterior foram feitas muitas coisas, inclusive sem ser plano de metas, sabe? Nós fizemos lá, trabalhando com as comunidades, na igreja, apresentamos projetos, e esses projetos foram todos realizados, né? Nesse que está hoje, mais difícil, porque os conselhos que tinha acabaram todos, né? O orçamento participativo da cidade, avaliado, essas audiências públicas, isso acabou toda. A participação do povo, não se participa mais em nada, não tem mais nada que você pode lutar. Os instrumentos de trabalho da população aqui foram todos excluídos. E o que tem não funciona, né? Hoje sou presidente do Conselho Idoso, né? Presidente municipal do Conselho Idoso, muito difícil trabalhar. Então também, no Conselho de Desenvolvimento Urbano, as coisas também não vai. É tudo funcionário público que foram eleitos, né? Tem lá um trabalho de apoio incondicional para o prefeito da cidade, né? Lá quem governa é o PSDB, né? Então, assim, a gente, muita dificuldade. Nossa prioridade no município, né? O meu trabalho como prefeito ao longo dos anos, é claro que em todas as áreas a gente tem inserção na luta das mulheres, né? Estamos com a delegacia, que é a mulher vítima de violência, né? Hoje ela funciona durante o dia, agora a gente sente a necessidade dela funcionar também à noite, né? Porque à noite é pior ainda do que durante o dia. A questão da saúde, nossa, o pessoal está demorando 8 meses para ter uma consulta, né? Não tem também laboratório, o sistema de exames ali é muito precário, sempre foi. Ressonância magnética, isso não existe, né? Tomografia está sempre quebrada lá no Hospital Geral. Nós sabemos que tem um hospital que foi construído há mais de 25 anos aqui no Taboão, mas ele também atende toda a população de outras cidades, ele não prioriza a nossa cidade, né? Então isso tem que ser olhado. E tantas coisas, né, na cidade, se formos numerar aqui, creches, então nem se fala, né? As mães sofrem muito. A questão de geração de renda ali no município também, não há uma atenção especial, né? Não há atenção especial. Para se conseguir um alvará, para implantar um projeto, mesmo que seja microempreendedor, está
também não se consegue dar muita exigência, muita propinas e aí vai por aí, né? Então, não funciona. Então a gente, assim, se for numerar aqui o que precisa ser feito, são muitas coisas, né? Aliás, a cidade toda. Se tivesse um plano de meta hoje, ele já tinha, né? Nada foi cumprido. Hoje tá bom, nada foi cumprido nesses 3 anos e meio aí passando, né? Então, a nossa prioridade é a moradia, né? Habitação de interesse social. A gente trabalha um projeto do Minha Casa Minha Vida Identidade, né? Tem 500 famílias e a ideia é implantar novos projetos, né? Hoje, se a gente vê como que é usado o dinheiro público para habitação de interesse social, nem mesmo o alvará é fácil de conseguir no município. Não é só para a cidade toda evoluir, mas mesmo para um projeto específico, e a gente atende inclusive o auxílio aluguel, e a prefeitura não investe nisso, né? Então, assim, nós estamos trabalhando de graça para a prefeitura e a prefeitura não faz o papel dela, não cumpre. Para pegar o alvará, nós ficamos lá o dia inteiro. E brigamos por isso, né? Vou contar aqui 10 horas de conversa. Assim, foi o dia todo lá e falou assim, olha, atendendo, você vai liberar o alvará? Mas vou sim, então vai liberar hoje. E aí foi assim que liberou, saindo de lá às 5 horas da tarde com o alvará na mão. Né? Mas você tem que ficar lá plantado, sem comer, sem beber, né? Quando que pode ali e tal. Então, assim, envolver sempre a população. Então, Minha Casa Minha Vida hoje, vocês sabem, né? O nacional cortou todas as verbas, né? Não tem mais verbas. Então, hoje o que está assinado, esperamos Deus que conclua, né? A terra está comprada, né? Os pagamentos, as famílias fizeram uma parte, a Caixa fez a outra. Então, aí, não dá para tocar mais, porque tem que parar aqui da conversa, tá? Mas o nosso ponto mais forte ali é a questão da habitação e interesse social. Depois eu entro na questão do prefeito, que a gente, essa questão da honestidade, aí, que se tiver alguma atividade a gente volta, tá? Obrigado. A senhora está se candidatando pelo partido? Então, eu sou do Partido dos Trabalhadores, sempre fui, né, desde a minha primeira filiação, nunca mudei de partido e não quis mudar agora, porque não dá para pular de um barco, porque aconteceu, né, a gente sabe as verdades, né, então a população tem uma rejeição imensa, né, em relação a isso. Mesmo assim a gente está trabalhando. Então, numa coligação do PCdoB, PT e PSD. Candidato de São Paulo, Atílio. Altino, muito Joyce. Bem-vindo, obrigado. Então, primeiro, agradecer a oportunidade aí, o convite. Eu sou Altino, eu sou presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, mas eu estou licenciado, eu sou do PSTU e estou candidato a prefeito. Na verdade, vocês talvez tenham me visto um pouco porque o tempo é bem rápido. Quando eu sou, vocês veem lá 5 segundos naquele pacote lá. Bom de Diz que a vice é a professora Janaína, ela mora aqui no Campo Limpo. Aí a mãe dela veio do interior de Franca, ela fez sapateira e tal. Aí a mãe dela disse, ó, o tio na televisão, aí quando já não dava mais tempo. Não dava pra virar e ver. Eu sou morador do Capão Redondo, eu já estou em São Paulo há 22 anos. Eu, quando vim para cá, trabalhei naquela fábrica Axo, aqui, que era Poliquímica antigamente, logo no começo. Depois eu entrei no metrô pelo concurso público. Sou operador de trem, morei na Vila Pré, morei em vários lugares, agora estou morando no Capão Redondo já há um ano ali. A nossa opinião, eu sei que o normal, assim, as pessoas estão acostumadas, né? Haver candidatos empresariais e tal. Eu digo, parece estranho, né? Porque não devia ser assim. Mas quando a gente fala que eu, por exemplo, moro no Capão Redondo, é da periferia e sou de sindicato, parece que é uma coisa que já não é estranho. Eu só estou falando que eu acho estranho o contrário. Eu fui do PT no passado, sempre fui militante do PT, em 92 eu saí, rompi com o PT na época das prefeituras, achei que já não estava certo. E estou no PSTU desde a fundação, estou hoje também no PSTU. A nossa opinião é que a cidade e o Estado e mesmo a nação deveria ser governada pelos trabalhadores.
nós achamos injusto exatamente a exploração dos grandes empresários que se expressam de diversas formas. Eu achei bastante interessante a ideia de vocês de ter um plano de metas que possam acompanhar. Eu estou falando isso até para conhecimento, porque boa parte da população, eu digo, a gente também tem que aprender os diversos dados para a gente entender como funciona a cidade e a sociedade. Um dos nossos objetivos é ter um conselho popular que decida. Eu estou falando isso porque normalmente os conselhos populares são consultivos. As pessoas são ouvidas e os governantes podem ou não podem fazer aquilo que a turma opina ou decide. A nossa proposta é que os conselhos populares fossem deliberativos, uma outra forma de governar. Então significa, obviamente, também que pode ter contradições. Por exemplo, se cada um resolve fazer um hospital em cada região e o orçamento não cabe, vai ter uma contradição. Mas teria um conselho dos trabalhadores da população mais pobre também de conjunto, onde faria uma avaliação de conjunto e depois também por local. E isso decidiria. Então, por exemplo, o que o prefeito vai fazer ou não vai fazer, o plano de metas do prefeito não seria uma decisão dele e da sua equipe, seria uma decisão dos conselhos. Eu estou falando que muda a ordem. Um outro tema muito importante, que independente que você cumpra, façam metas que possam atender a população, os trabalhadores e a periferia, e de forma adequada, você faz um plano e este plano é cumprido 100%, vamos supor. Independente disso, nós temos outros problemas. Porque, por exemplo, você pode fazer metas mais reduzidas e que possa cumprir 100%. Ou mesmo que depois você descubra que não atenda. Vou dar um exemplo. A nível nacional, nós estamos sofrendo um grande ataque neste momento com o governo Temer. Ele está querendo flexibilizar as leis trabalhistas, a CLT, e, por exemplo, parte do projeto, que ele já está dizendo que não é, mas de qualquer forma está lá, vários projetos que, por exemplo, podem colocar a aposentadoria com 65 anos. O cara com 60 e poucos anos, não sei se tem alguém aqui nessa idade aqui com seus 60 e pouco, vai estar velho para trabalhar, provavelmente para as empresas, e novo para se aposentar. Isso é o pior dos mundos. E, em tese, porque supostamente há um déficit na Previdência. Nós questionamos esse déficit, nós estamos dizendo que não há esse déficit. A sociedade brasileira é rica. O problema é que, na hora da distribuição da riqueza, boa parte da riqueza fica com alguns. E a grande maioria ficam, na verdade, à míngua. E todos os projetos, ainda mais em época de crise econômica, tirar direitos trabalhistas e dificultar a aposentadoria. No final das contas, é um Robin Hood ao contrário. Significa você tirar da sociedade e entregar para os grandes empresários. Como? Através dos juros das dívidas, através dos financiamentos. As empresas exigem para ficar em tal cidade, em tal cidade, em tal estado, que dê vários benefícios. Então, na verdade, a sociedade tira, porque dificulta o cara se aposentar, tira porque vai flexibilizar as leis trabalhistas, e esse dinheiro que seria repassado para essas pessoas, para a comunidade, você repassa para os grandes empresários de outras formas. Além do próprio lucro, que é remetido, em geral, no Brasil, são grandes multinacionais. Nesse sentido, a gente fala que a cidade deveria ser uma cidade dos trabalhadores, governada pelos trabalhadores, e a nossa proposta de forma de governar é essa. Eu, com a sua exposição, gostei muito, vou até estudar mais o site de vocês, mas independente disso, vamos supor que a gente conseguisse um êxito, que não vai ser o caso, porque nós vamos ver por tudo, mas eu acho que, além de definir um plano, este plano seja definido pela comunidade de forma organizada, particularmente pelos trabalhadores e a população da periferia, que são os mais prejudicados nesta sociedade. Como só faltam 2 minutos, eu só queria colocar mais um tema. Nesse sentido, por exemplo, os metalúrgicos, não sei se vocês viram, mas os metalúrgicos, que também é uma forma organizada, tem várias maneiras que os trabalhadores se organizam, eu sou do sindicato, os metalúrgicos estão chamando uma greve geral, por exemplo, do setor metalúrgico, só do setor metalúrgico, dia 29. Exatamente para lutar contra essa reforma da Previdência e também contra os ataques da CLT. Se vai dar certo, eu não sei, porque misturou várias centrais. Então está pegando o pessoal da CUT, está super com lutas, intersindical, força sindical aqui em São Paulo. 22? Não, dia 22 tem um dia nacional de luta, que é na semana que vem, que está sendo combinado com a CUT, que os professores estão chamando. Mas os metalúrgicos assinaram um documento com todos os sindicatos metalúrgicos de várias centrais, inclusive se opõem uma a outra, Força Sindical, CUT, CSP, estão chamando esta greve. Eu espero que dê certo, porque essa greve dos metalúrgicos pode ser um pontapé para que os trabalhadores de conjunto a gente lute contra isso. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte motivo. Nós podemos acompanhar, nós podemos ver todos os debates das prefeituras, mas são mudanças profundas que vai mudar a nossa vida, e vai, na minha opinião, para pior. E a sociedade precisa se organizar, particularmente aqueles mais prejudicados, que são os trabalhadores. Por fim, esse tema de
do controle sobre os governantes, eu acho muito importante. Por exemplo, por que um prefeito tem que ganhar seus 16, 14, 18 mil? Por que um vereador tem que ganhar aquela renda? Vou dar só um exemplo de Belém do Pará, que é um companheiro nosso do PSTU. Um ticket de refeição dele, do vereador de Belém do Pará, são 18 mil reais. E o cara é um trabalhador da construção civil. Significa que se um companheiro ficar com um ticket de refeição de 18 mil reais, certo, para comer durante um mês, fora o salário, fora as pessoas que ele põe lá no seu gabinete, e ele é do trabalhador da construção civil, você acha que esse companheiro ele vai seguir a nossa linha ou ele vai se desviar? A tendência é que ele se desvie, então tem que ter um controle. Então, por exemplo, no nosso... O salário, eu não pergunto, só pergunto, eu fiquei tão impressionado com o ele até brincou, que ele podia até doar o salário, porque o ticket já é o salário. E ele não fica com esse ticket no nosso partido. Por quê? Porque a gente tem um controle para que não... Todo pessoal quer dizer o seguinte, uma das maneiras de corrupção, além da corrupção de empresários, tal, tem um outro. Só o cara, um trabalhador comum como eu, como qualquer outro, vira um vereador, vira um prefeito e ganha um dinheiro que ele não ganhava, ele não está mais pensando na sociedade, ele está pensando como é que ele permanece lá, e aí o jogo é pesado, porque você sabe que tem contas para eleger um prefeito, um vereador, um deputado e tudo mais. Então é isso. Então essa é a nossa opinião e a gente agradece a oportunidade. Vocês, a gente fez a idade média de todos os distritos, dos 96 distritos. Em 30 deles, a média da idade de vida não chega a 65 anos. Nossa! Um terço da população de São Paulo provavelmente não se aposentaria, morreria antes. Economizaria dinheiro dos banqueiros.